E aí pessoal, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo, trazendo mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente vai de antropologia, porque afinal de contas, para que o assistente social precisa estudar essa área do saber lá na graduação? É o que a gente vai entender aqui hoje. Mas antes, caso você ainda não me conheça, de repente, sei lá, esteja aqui pela primeira vez, eu sou o Adriano Felipe e aqui eu abordo conteúdos sobre serviço social, sempre com o objetivo de compartilhar experiências, de trazer reflexões e contribuições que façam a gente crescer juntos. Por isso que se eu fosse você, já ia me inscrevendo no canal, ativando as notificações, para quê? Para não perder nenhum vídeo novo. E pro caso de você querer ajudar aí num nível ainda maior, considere se tornar membro do canal por apenas R$ 4,99 por mês. Então vamos que vamos? Então, quando a gente fala sobre a importância do assistente social entender a estrutura social, os grupos que compõem ali uma comunidade, estamos falando sobre como as pessoas se organizam, quais são suas relações e como o poder circula dentro desses grupos. Sabe aquela história de que toda família tem um chefe? Ou de que uma comunidade sempre tem alguém que manda? Então, é mais ou menos isso, só que de uma forma bem mais profunda e detalhada. A antropologia entra exatamente aqui. Ela ajuda o assistente social a entender como funcionam essas, digamos assim, regras não escritas dentro das famílias e comunidades. Por exemplo, em uma família ali pode ter uma figura que é a base de tudo, como a mãe, pode ser o pai, ou até mesmo um avô, uma avó, que são respeitados por todos. Ou uma comunidade ali que tem aquele líder comunitário que acaba sendo a referência para muita gente. Esse tipo de conhecimento é super importante na hora do atendimento. Por quê? Porque o assistente social precisa saber quem são essas pessoas de referência, aquelas que realmente têm influência e podem ajudar ou até dificultar uma intervenção. Compreendendo essas relações, fica muito mais fácil construir redes de apoio que realmente façam sentido e respeitem a estrutura social daquele grupo. Além disso, essas hierarquias e dinâmicas de poder ali afetam diretamente como as pessoas lidam com as questões sociais, como elas acessam direitos e até como aceitam ali ajuda, entre aspas, que não é ajuda, né? Viabilização de direitos. Pensem nisso como uma licença didática. Por exemplo, em algumas culturas é comum que as pessoas mais jovens precisem de permissão dos mais velhos para tomar certas decisões. Então, se o assistente social vai lá e ignora isso, o que vai acontecer? Ele pode acabar encontrando resistência ou, no mínimo, uma dificuldade de comunicação. Então, entender as estruturas sociais e as dinâmicas de poderes locais ali ajuda muito a trabalhar de forma mais respeitosa e eficaz. E é esse conhecimento que permite ao assistente social não só entender o contexto em que a pessoa está inserida, mas também agir de uma maneira que tenha mais chances de fazer a diferença real na vida daquela comunidade. Vamos lá, falando agora de desigualdade social e conflito, por exemplo. A gente sabe que essa é uma realidade dura para muita gente, mas o que nem sempre é óbvio são as raízes disso tudo. E é aqui que a antropologia faz a diferença. Por quê? Porque ela ajuda o assistente social a entender que as desigualdades não surgem do nada, gente. Elas têm um histórico, elas têm um contexto cultural, elas têm um contexto social que precisa ser analisado. Quando falamos em desigualdade, não estamos falando apenas sobre falta de dinheiro, gente. Isso é senso comum, tá? Ela também vai envolver questões de classe, de cultura, de identidade. Por exemplo, em muitos lugares, algumas famílias, por serem de uma certa classe social ou por pertencerem a um grupo específico cultural, acabam tendo o quê? Muito mais dificuldades em acessar direitos básicos. E isso gera uma exclusão social que não é fácil de romper. E muitas vezes ela se mantém ali por gerações, galera. Com o conhecimento da antropologia, o assistente social consegue entender como esses fatores culturais e de classe vão influenciar as condições de vida das pessoas. Então, ele começa a perceber, por exemplo, que essa exclusão social não é só uma questão econômica, como eu já disse. Vai envolver preconceitos e barreiras culturais que se misturam e complicam ainda mais a situação.
E isso, gente, é essencial na hora de planejar qualquer intervenção. Por exemplo, se uma comunidade específica enfrenta exclusão e preconceito, o assistente social pode trabalhar para quebrar essas barreiras com ações ali que façam sentido para aquela cultura, respeitando aquele modo de vida específico e os valores daquela comunidade, gente. Isso é uma forma de agir com mais respeito e também de realmente causar um impacto positivo. Então a antropologia dá ao assistente social uma lente mais sensível para ver essas conexões e entender de onde surgem as desigualdades e os conflitos. Com isso, ele consegue construir soluções que não só vão tratar os problemas que estão ali, imediatos, mas que também ajudam a mudar aos poucos o cenário de exclusão que muitas pessoas enfrentam. As políticas públicas inclusivas, por exemplo. Quando a gente pensa em políticas sociais que realmente funcionem, uma coisa é certa: elas precisam respeitar a diversidade cultural, porque afinal, cada comunidade tem suas próprias necessidades, seus próprios valores, seu próprio jeito de viver. E é aí que a antropologia vai entrar como uma grande aliada, galera. Porque ela ajuda a entender que não existe uma única solução que vai servir para todo mundo. Não existe uma panaceia. Isso é utopia, galera. Ela traz para o debate a importância de olhar para as diferenças culturais e sociais, de entender as realidades locais e, principalmente, de incluir essas diferenças na hora de construir essas políticas públicas. Então, ao invés de impor algo ali de cima para baixo, o que funciona melhor é escutar essas pessoas, galera. É respeitar o que elas acreditam e adaptar as políticas para que elas realmente façam sentido em cada contexto. Então, o papel do assistente social é essencial aqui. Mas ele não precisa fazer isso sozinho. Por quê? Porque colaborando com antropólogos, ele ganha uma visão ainda mais rica, ainda mais detalhada das comunidades onde trabalha. Porque o antropólogo vai ajudar a mapear as práticas culturais, as tradições, as formas de organização e até as dificuldades específicas daquela população. Com isso, o assistente social consegue formular programas, políticas que vão respeitar as particularidades de cada grupo e que, de fato, gente, atendam às suas necessidades. Por exemplo, numa comunidade rural que depende de práticas tradicionais ali de subsistência, uma política pública sobre emprego ou saúde, ela precisa do quê? Levar em conta esse estilo de vida específico. Galera, não vai adiantar criar regras ou benefícios que funcionem numa cidade grande, por exemplo, como São Paulo, Rio de Janeiro, onde eu estou aqui. Não, porque a realidade ali é outra. Quando o assistente social e o antropólogo eles trabalham juntos, eles conseguem o quê? Propor políticas que respeitem e valorizem o que aquela comunidade já tem de bom, por exemplo. Além de trazer soluções adaptadas. Então é esse conhecimento antropológico que, digamos assim, deixa as políticas públicas mais sensíveis, mais ajustadas ao mundo real das pessoas. E no fim das contas, é isso que faz com que essas políticas tenham muito mais impacto positivo, que realmente ajudem a melhorar a vida dessas pessoas, não só no papel, mas na prática. Imagina que você está passando por uma situação difícil e a pessoa que vai te atender, que vai te ajudar, digamos assim, viabilizar seus direitos, ela já chega achando que sabe tudo sobre você, sem nem parar para ouvir o que você tem a dizer, por exemplo. Complicado, né? Pois é, esse é um dos grandes desafios do trabalho do assistente social, galera. E é aí que a antropologia vai dar uma força. Vai ensinar a escutar de verdade as histórias, as vivências dos usuários. Eu prefiro chamar de pessoas, mas tudo bem. Usuários, um pouco frio, né? Muito técnico. Cada um de nós tem um jeito de ver o mundo, que é moldado pelo quê? Pela nossa cultura, pela nossa história, pelo que a gente já viveu, já passou. Então, quando o assistente social para ouvir com atenção, ele consegue entender melhor o que aquela pessoa está sentindo, o que ela precisa e como pode ajudar, viabilizar de uma forma que faça sentido para ela. Então, empatia é algo que não pode faltar para o assistente social. Ele tem que enxergar além dos problemas aparentes, ele tem que ver a pessoa como ela é, respeitando suas subjetividades, ou seja,
a sua maneira única de pensar, de sentir, de agir. E isso é fundamental, porque ao invés de só aplicar um atendimento ali padrão, técnico, frio, ele adapta a sua abordagem, levando em conta as necessidades e os sentimentos da pessoa. Essa escuta ativa e respeitosa faz toda a diferença na prática diária do assistente social. Porque quando ele se coloca nesse lugar de ouvir sem julgamento, as pessoas se sentem o quê? Acolhidas, respeitadas, o que ajuda a criar um vínculo de confiança. Esse vínculo, sabe o que ele é? Ele é a base de um atendimento eficaz. Porque com a confiança, a pessoa, usuário, eu gosto de chamar pessoa, mas tudo bem, usuário, ele se sente mais seguro para compartilhar suas dificuldades, para buscar soluções em conjunto. Então, valorizar a experiência do outro não é só uma questão de educação, é uma ferramenta poderosa para entender o contexto de vida daquela pessoa e agir de uma forma mais humana, de uma forma mais eficaz. É sobre dar voz e espaço para cada história, e isso, no final das contas, faz toda a diferença.